E agora a gente vai falar sobre um assunto que é muito sério, viu, gente? Mas antes a gente vai conhecer a história da Lara Sofia, de 6 anos. Olha, ela ficou tetraplégica depois de sofrer uma queda em casa. Um acontecimento que abriu os olhos dela e da mãe para os cuidados domésticos, que são muito importantes. E quem conta essa história pra gente é a repórter Daiane Rodrigues. Subi na cômoda, a cômoda veio por cima de mim e bati a cabeça na cômoda. Um momento que transforma a vida no segundo de um flash. Se as consequências pudessem ser previstas, com certeza seria evitado. Talvez até se fosse reversível seria menos doloroso. Mas aconteceu e mudou o destino da Lara Sofia. Foi difícil, né? Tipo assim, ver ela daquela situação ali, a criança normal, brincava, assim, correr, tinha uma vida normal e do dia para a noite, piscar de olho e ficar na situação que ela ficou. E lá sem estrutura de nada, foi bem complicado. Elas saíram do Pará para buscar tratamento em Goiânia e foram anos de luta em hospitais. A pequena chegou a ficar por mais de um ano na UTI, mas a mãe não desistiu. Eu sozinha para estar acompanhando ela, não tinha família. E aí eu consegui o Home Care, que é a empresa de UTI em casa, que hoje eles dão assistência para mim, que é totalmente pelo SUS. Tudo, eles me ajudam. Tem as profissionais, tem médico, fisioterapia dela tem em casa, tem fonoaudióloga. Lesões como as que ocorreram com esta pequena podem paralisar todo o corpo e exigir o uso até mesmo de aparelho para respirar. Uma mudança completa na rotina dela e da mãe. Mas mesmo diante das limitações, elas tentam viver uma vida normal. E ela tem as preferências quando o assunto é brincadeira. Eu gosto de brincar com as minhas bebês. Eu gosto de pintar, eu gosto de brincar e eu gosto de brincar de massinha e slime. O que eu posso oferecer para ela ter uma vida normal, ela tem. Por exemplo, a escola, né? Que a escola era uma coisa que me deixava muito mal, porque as pessoas falavam assim pela situação de ela não poder ir até a escola, ter que ter um profissional dentro de casa. Então, assim, já ia ficar um pouco diferente para ela, né? Porque ela ir na escola, ver outras crianças, já é meio caminho andado ela ter uma vida normal. Mas a gente sai, eu levo ela na pracinha, shopping. O que eu posso fazer, o que está no meu alcance para mim fazer por ela, eu faço. Boa de conversa e muito inteligente, a Lara é exemplo de superação. A Ionara fez questão de dar um conselho aos pais. Então a gente tem que ficar muito atento mesmo. Qualquer coisinha que a gente vê assim que isso pode acontecer, a gente tem que ver, evitar mesmo, porque a da Lara foi, tipo, piscou o olho e aconteceu. Às vezes até por um descuido, né, a gente às vezes vê, talvez a cômoda tava mole, a gente não viu, ou em falso, e ficar muito atento, muito mesmo. Então, igual ela fala para os coleguinhas dela, quando ela vê, ela fala, cuidado. Eu fiquei assim, não nasci desse jeito. Ela mesma ela alerta. Quando eu crescer, eu vou ser bailarina. Bonitinha, né, gente? Olha, esse acidente que aconteceu com a Lara Sofia não está restrito só a ela, viu? Pode acontecer com todos nós e por isso é importante a gente entender sobre este assunto. Nós estamos recebendo aqui em casa, hoje na nossa sala, o neurocirurgião Leonardo Zapata para falar sobre quedas e traumas neurológicos. Boa tarde, Leonardo, tudo bem? Boa tarde, tudo bem. Seja muito bem-vindo. Obrigado. A gente viu ali uma situação que é muito corriqueira em nossas casas, né? Quem nunca, que atira a primeira pedra, quem nunca deu uma topada num vidro, caiu numa rua, né, se acidentou ali de uma forma leve e não se preocupou com isso. A minha primeira pergunta é quando que a gente deve levar realmente uma pancada, uma queda a sério, a ponto de procurar, então, auxílio médico? Olha, é bastante interessante esse vídeo mesmo, porque tem sido cada vez mais frequente, ainda mais no nosso estado, aí, que tem várias cachoeiras, várias paisagens bonitas, né? Tem mergulhos em água rasa, pacientes que acabam tendo lesões graves da coluna cervical, principalmente, né? Essa criancinha aí, por exemplo, teve uma lesão grave na coluna cervical, provavelmente cervical alta.
E é importante preocupar quando o paciente ele apresenta algum déficit neurológico, por exemplo, né? Perda de força, braço ou perna. Quando ele apresenta também alteração do nível de consciência, né? Ele permanece muito sonolento. Dor também é um sintoma muito importante, né? Ou seja, dor que não responde a medicamentos comuns. É importante ser investigada por exames de imagem, por um especialista, um neurocirurgião, por exemplo, né? E alterações como vômitos também, né, incoercíveis, ou seja, que não estão respondendo à medicação, ou crises convulsivas também precisam de avaliação imediata. Tá? E quando uma situação como esta acontece, tem algo que a gente possa fazer em casa até que a ajuda médica chegue, por exemplo? Ou é perigoso? O ideal é, primeiramente, manter a calma, né? E, em primeiro lugar, também estabilizar o paciente, né? Ou seja, não mobilizar de forma incorreta. O papel principal nosso depois que aconteceu o trauma, ou seja, depois que em algum momento falhou a prevenção do trauma, o papel principal é prevenir lesões secundárias. Ou seja, um paciente que teve uma fratura numa coluna, se for mobilizada de forma incorreta, ela pode ter uma fratura ainda mais grave, uma lesão medular ainda mais grave. Então, o principal é os cuidados nesse transporte do paciente, né? Ou seja, ligue para o SAMU, ligue para os bombeiros para poder fazer um transporte adequado, né? Nesse transporte, a gente sabe que até metade dos casos podem ter algum prejuízo, né? Ou seja, devido à imobilização inadequada da coluna cervical e do restante da coluna, né? Sem um colar cervical adequado, sem uma prancha rígida, sem uma mobilização em bloco, isso pode prejudicar ainda mais esse paciente. Leonardo, para o pessoal de casa, inclusive daqui a pouquinho a gente tem um momento de dicas com um bombeiro que vai falar também sobre precauções em casa, acidentes domésticos, como prevenir também, então você fique com a gente. A gente continuando aqui, eu quero saber se existem tipos de traumas e quais são esses. Existem sim. Bom, na minha especialidade, né, a gente trata de traumas neurológicos, tanto no crânio, coluna e nervos. Até né? A gente trouxe. Eu trouxe aqui do consultório alguns exemplares, né, para a gente poder exemplificar melhor o que seria o trauma em cada situação dessa, né? Então, iniciando aqui pela coluna, que seria o caso da Lara, né, a coluna cervical, que é essa primeira, né, ela contém no seu canal a medula, né, que seria essa parte amarela internamente, né. Essa medula, quando ela é comprimida, interrompe o sinal, né, de toda a informação que vai para o braço, perna, para todo o restante do corpo. Então, a coluna cervical certamente é a que pode ter lesões mais graves, né? Então, na coluna a gente tem que observar em relação a esse alinhamento, se está preservado, né? Em algum trauma na piscina ou queda, como aconteceu com a criança, pode haver uma fratura, né? E um afundamento aqui dessas lâminas das vértebras, comprimindo a medula, que é um órgão muito nobre que a gente tem, né? Já no crânio, né, a gente tem, mais uma vez, uma proteção óssea muito rígida, né? O crânio tem algumas partes, inclusive essa parte petrosa do osso temporal é um dos ossos mais duros do corpo humano. Exatamente porque o cérebro que está aqui, né, o cérebro é o órgão mais nobre que a gente tem, que coordena todas as informações, todas as sensações e os movimentos, né? Então, no crânio podem acontecer afundamentos cranianos, formação de algum hematoma, né? E secundariamente também pode acontecer uma hidrocefalia, acúmulo de líquido, pode ser necessário até uma derivação. Tá? Então, esses basicamente são os tipos de trauma que a gente fala, além dos traumas envolvendo o plexo braquial, por exemplo, nervos. Tá, e quando a gente fala então em traumas, em recuperação, existe alguma diferença na recuperação para idosos e crianças, pensando na questão da imunidade? Tem alguma relação ou não? Sim, a gente vê uma diferença clara na recuperação de idosos e crianças, né? Os idosos, eles têm uma recuperação um pouco mais lenta, mais demorada, né? E às vezes não ocorre da mesma forma que na criança. A criança, ela tem o que a gente chama uma neuroplasticidade, a capacidade de regenerar o tecido nervoso
melhor, né? Então a criança ela pode recuperar algumas funções que no idoso às vezes não consegue, né? Então isso dá um prognóstico melhor para as crianças, né? Então a gente sempre tem que manter um otimismo maior quando o trauma é em criança ou adulto jovem, tá? Doutora, eu recebi aqui uma dúvida de um devoto. Ela quer saber se é mito ou verdade que o tamanho do galo na cabeça é proporcional à gravidade do caso. É verdade ou não? Não é verdade, tá? O galo, ele é formado, a gente chama o nome técnico, é hematoma subgaleal, né? Então ele é formado abaixo da galha, que é uma estrutura fina, né, fibrosa, que liga os músculos do crânio. Ou seja, tudo isso está por fora, essa musculatura está por fora desse osso aqui que eu já mostrei, tá? Então não tem a correlação desse hematoma fora do crânio com o hematoma dentro do cérebro, tá? São áreas diferentes. É lógico que um hematoma subgaleal desperta um alerta para o médico de que pode haver também um hematoma por dentro do crânio, mas não existe essa correlação que todo hematoma subgaleal indica uma gravidade interna, né? Ou seja, dentro do cérebro. Tá? Tem uma outra coisa também que a gente sempre escuta, que após o acidente ter acontecido, que a gente não deve beber água logo em seguida. Isso é verdade ou não? Olha, em parte é verdade sim, porque pode ser que aquele trauma evolua para um caso cirúrgico, e sendo um caso cirúrgico, é importante que o paciente esteja o máximo de tempo em jejum, inclusive para líquidos, tá? Então, sim, se houve um trauma, evitar a ingestão de qualquer alimento ou bebida, tá? Tá, e com relação ao sono também, as pessoas falam que depois de bater a cabeça não pode dormir ali por algumas horas seguidas. Isso é verdade ou não? Também é verdade, tá? A gente deve, nas primeiras 24 horas, manter um alerta muito importante, observação neurológica, a gente chama, né? Então, nessas primeiras 24 horas, o paciente ele deve ser acordado a cada 2 horas, pelo menos, né? Ou seja, se um acidente for no período noturno, durante a noite você tem que acordar, ver se a pessoa está bem, chama um pouquinho, conversa, tá? Porque pode haver, mesmo depois de algum tempo do trauma, uma piora. Então, nessas primeiras 24 horas é importante não deixar o paciente dormir mais do que 2 horas, tá? Tá. E a gente viu ali no caso da Lara uma sequela, né, que ficou do trauma dela. Existem outras sequelas também derivadas aí dos traumas cranianos? Sim. Os traumas cranianos, a sequela vai depender muito da região que foi afetada, né? Então, se o trauma for, por exemplo, no lobo frontal, né, essa parte mais adiante do crânio, né, ele pode inferir um prejuízo na volição do paciente, pode causar mais agressividade, né, alterações do comportamento. O lobo temporal está muito relacionado com linguagem, com a interpretação das palavras, com a fala também. Parte do lobo frontal está relacionado com a fala, lobo occipital relacionado com a visão. Então, cada parte do cérebro tem sua função e cada parte do cérebro, se for afetada, vai ter um prejuízo nessa função, tá? Então, isso depende de onde foi o trauma na cabeça da pessoa. Bacana saber de tudo isso. E olha, doutor, não sei se o senhor se lembra, mas no fim do ano passado, em novembro, estava viralizado aí um vídeo de adolescentes nas escolas em que eles faziam uma espécie do desafio da rasteira, era o nome. Exatamente. Em que colocavam um posicionado a cada lado e um adolescente no meio, e eles puxavam as pernas, e teve até o caso de um adolescente que faleceu no Mato Grosso. Certo. Né? O que a gente pode falar sobre isso, inclusive alertando o pessoal de casa o perigo dessas brincadeiras, entre aspas, né, que não são nem um pouco benéficas para os nossos adolescentes e para as pessoas em geral. Cuidado mesmo, as sequelas são grandes, né? Exatamente, muito bem lembrado, assim, inclusive a Sociedade Brasileira de Neurocirurgia se posicionou bem categoricamente contra qualquer tipo de brincadeira desse tipo. Isso pode ser muito grave,
pode incorrer em lesões tanto do crânio quanto da coluna. A queda é brusca, pode fraturar algum osso occipital, coluna cervical alta. Tudo isso pode levar a sequelas irreversíveis ou até a morte, como aconteceu. Então, esse tipo de brincadeira não pode ser tolerada, não pode ser propagada, né? Isso tem que acabar, né? É verdade, é realmente muito grave. Inclusive, nas escolas houve uma campanha contrária em que eles se posicionaram contra esse tipo de brincadeira com um não, né? Eles faziam que iam fazer o desafio e, na verdade, não iam não, se posicionando conscientemente, né? Exato. Então, é realmente muito importante. Obrigada pela sua participação aqui hoje. São muitas as dúvidas que estão chegando. Com certeza haverá uma nova oportunidade também de esclarecer para todo mundo. Quem nunca passou por uma situação dessa, quem nunca sofreu uma pancada, sofreu uma queda, e a gente nunca sabe quando deve se preocupar de fato, né? Mas sempre é importante a nossa atenção e procurar auxílio médico sempre, né? Exato. Muito obrigada, Leonardo.